Boa tarde a todos, nós iniciamos a gravação, então eu devo dar início, né, aos trabalhos referentes à defesa de dissertação de mestrado do Lucas Rafael Ferreira, cuja dissertação tem o título Paisagem Sonora no entorno de uma área hospitalar na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje são 22 de setembro de 2021, 14 horas aproximadamente, e a banca do Lucas Rafael vai estar composta por mim, né, que sou orientadora, pela professora Dinara Xavier da Paixão e pela professora Érica Fernando Toledo Borges. Lucas, tu tens, no máximo, até 50 minutos para fazer a tua exposição e logo depois a banca vai fazer a sua arguição. Passo a palavra para ti, uma boa apresentação do teu trabalho. Obrigado, Lucas. De nada. Caso tiver algum problema, quando eu estiver falando, não vou estar me vendo, né? Daí vocês falam se estiver travando ou alguma coisa assim. Tá, antes de tu iniciar, eu quero agradecer aos membros da banca aqui presentes, né? A professora Érica, a professora Dinara e a professora Viviane, que é co-orientadora do trabalho, e também as demais pessoas que estão aqui assistindo, bastante gente, que bom, né? A professora Rani entrou também, que é a suplente. A professora Rani acabou de entrar também, apareceu aqui. A professora Rani também, obrigada pela presença. Então, a palavra é tua, Lucas. Tá bom, só compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo? Tá. Sim, apareceu. Bem, como foi dito, a professora Giane é minha orientadora e a professora Viviane minha co-orientadora, e juntos fizemos o trabalho Paisagem Sonora no entorno de uma área hospitalar na cidade de Santa Maria. A estrutura da apresentação vai ser composta por introdução, revisão bibliográfica, metodologia, análise e discussão dos resultados, considerações finais e referências. Para introduzir, eu vou estar falando um pouco sobre a contextualização, trazendo aí a justificativa pelo fato de se fazer esse estudo, né, e os objetivos que temos com esse estudo. Inicialmente, falando do contexto Brasil, a partir do advento da Revolução Industrial, que teve, né, o acúmulo de pessoas dentro das cidades, fazendo com que houvesse mudança tanto na paisagem quanto na forma urbana de se construir. Isso trouxe, e também com as oportunidades de trabalho, vieram bastante pessoas para os centros das cidades. Na cidade de Santa Maria, trazendo esse relato histórico aí, através das ferrovias que fizeram com que a cidade de Santa Maria se desenvolvesse grandemente, as ferrovias ligando a cidade, o centro, né, do Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, a capital. Então, todas as cidades em volta se voltaram para a cidade de Santa Maria como o centro da região central do Rio Grande do Sul. Então, surgiram aí várias oportunidades de trabalho e, com isso, muitas pessoas vieram para a cidade de Santa Maria. Podemos ver aqui nessas imagens a evolução da cidade de Santa Maria. No início da década de 60, a paisagem do centro era pouco arborizada e com poucas verticalização, e atualmente a gente vê que o centro das avenidas tem bastante árvores e muita verticalização no entorno ali da região central. Então, isso mostra como se desenvolveu aí a cidade de Santa Maria através do tempo. Com esse crescimento populacional, muitas atividades humanas foram surgindo. E dentro das cidades sempre há regiões sensíveis, como as áreas de escolas, áreas de hospitais, e nesse estudo está levando em consideração uma região hospitalar, que é uma região considerada como sensível. E essa região atende toda a região central do Rio Grande do Sul, e através do tempo, esses serviços que foram gerando ali no entorno dessas áreas trouxeram várias pessoas para dentro da cidade. Então, de 1990 a 2020, houve um aumento populacional muito grande, cerca de 70 mil habitantes durante esses 30 anos. Diante disso, vários objetivos
surgiu aí com o trabalho. O primeiro e principal, que era caracterizar a paisagem sonora em microescala no entorno do hospital do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, e os secundários, que é identificar os parâmetros acústicos e avaliar o desempenho acústico urbano em microescala, analisar se a área está dentro dos parâmetros da NBR 10151, desenvolver um mapa sonoro da área de estudo, né? E levar a percepção dos usuários, levantar a percepção dos usuários do local quanto à paisagem sonora e propor diretrizes para a área visando aí o melhor conforto acústico e a melhor compreensão e percepção dos usuários em relação à paisagem sonora. Agora eu vou trazer algumas partes da fundamentação teórica para embasar um pouco da metodologia. Primeiramente, os parâmetros objetivos levantados foram o LEC e o LAIQ. O LEC ele é o nível sonoro equivalente, ele foi considerado como os valores absolutos, e ele é a integração do tempo do nível de pressão sonora, e o LAIQ é esse mesmo valor ponderado na curva A, que se assemelha aí à audição humana. A formulação dela também é na integração do tempo, porém a pressão sonora é ponderada na curva A, gerando aí um valor um pouco diferente do LEC. E temos também os níveis estatísticos. O L10 ele vai fazer referência aos eventos esporádicos, ele indica aí com boa probabilidade esses eventos num período de 10% do tempo medido. O L50 ele é o ponto médio, ele faz a média aí dos níveis sonoros flutuantes. E o L90, que vai representar aí o ruído residual, permanecendo que é aquele ruído que permanece no ambiente durante 90%, no mínimo 90% do tempo de medição. O ruído aéreo, ele precisa de três componentes aí três componentes, que é a fonte, trajetória e o receptor. Quando o som ele é emitido pela fonte, ele vai seguir uma trajetória e todos os obstáculos enfrentados nessa trajetória vai causar algum efeito nesse som. Então, pode ser a reflexão, ele pode sofrer atenuação, pode sofrer curvatura, ascendente ou descendente, e isso tudo causa diferentes percepção ao receptor que vai receber esse som ao final. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como a reflexão do solo, a área densamente arborizada, quando o vento está favorável ou não, causa aí, diferentes ações na propagação do som, e também a temperatura, que pode aí causar a ascendência ou a descendência aí do som durante a trajetória. E também o espalhamento, que é causado pelas folhagens da vegetação. A percepção sonora, ela está intimamente ligada com como você vai receber esse som, e do contexto também. A audibilidade humana está no espectro de 20 Hz a 20 kHz, que é o limiar da dor aí, e dentro dessa faixa, há uma faixa que é bem perceptível, que é de 1 kHz a 5 kHz aproximadamente. Essa é a faixa que o ouvido humano é mais sensível. E quando a gente fala do aparelho auditivo, ele é dividido em três partes. A orelha externa, que é composto pelo pavilhão auricular e pelo meato auditivo e pelo tímpano. O pavilhão ele vai fazer a captação do som e proporcionar que o ouvinte perceba a direcionalidade desse som. O meato auditivo vai fazer aí a condução dessas ondas sonoras até o tímpano, que vai sofrer uma vibração. Essa vibração vai passar por dentro da orelha média, que vai fazer atenuação em até 27 vezes dessa vibração, diminuindo aí a intensidade dessa vibração em 27 vezes, através do sistema de alavanca pelo tímpano, pelo martelo, bigorna e estribo, até chegar na janela oval. A partir desse momento que chega na janela oval, essas vibrações são passadas, então, para a orelha interna, que vai ser traduzida, né, pela cóclea e levada ao nervo auditivo. O nervo auditivo vai, então, transformar todas essas informações, vai levar todas essas informações no cérebro, e o cérebro vai transformar isso em
em percepções e sensações do ouvinte. E todas as sensações, elas podem ser positivas ou negativas, e quando o ruído, quando o som causa ações negativas, a gente chama ele de ruído. O ruído, ele pode causar desde desconforto até mortalidade, mas não que o ruído cause a morte de alguém, mas ele proporciona que se desencadeiem fatores que vão levar a doenças que causam mortalidade. Então, primeiro começa com um desconforto, gerando perturbação e distúrbios do sono, entre outros fatores, e esses desconfortos podem gerar variações hormonais. Essas variações hormonais, então, geram fatores de risco, como pressão alta, colesterol. Então, esses fatores de risco gerarão algumas doenças, e essas doenças podem causar mortalidade. Diante desses fatores, várias leis foram sendo aplicadas. Temos as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas a nível de Rio Grande do Sul e Santa Maria. As leis federais, temos a resolução do CONAMA número 1, ela vai sistematizar os critérios de emissões de ruído por qualquer fonte sonora. Temos a resolução do CONAMA número 2, de 1990, foi um Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, ele chama Silêncio. No entanto, não foi muito bem aproveitado e nem muito bem recebido pela população. No entanto, tinha como intuito aí trazer a educação sobre a poluição sonora para a população das cidades. E a resolução do CONAMA número 20, em 1994, que foi a implementação do selo do ruído, que todo equipamento eletrodoméstico deveria ter, então, um selo do ruído, mostrando aí todos os riscos que poderiam trazer para todo o tipo de ruído e nível de ruído que poderiam trazer para dentro do ambiente. Temos as leis estaduais, a lei, né, estadual, que é o Código Estadual do Meio Ambiente. Ela é uma lei estadual número 11.520, que foi alterada pela Lei 12.905, em 2008. Ela fala que os ruídos devem obedecer aos critérios, diretrizes e normativas vigentes, ou seja, ela é bem abrangente, então continua valendo as leis federais quando se olha para as leis estaduais. Quando se traz para a lei municipal, o Código Municipal de Postura e Habitação. Então, as áreas hospitalares têm que ter uma zona de silêncio numa faixa de 50 metros em todo o seu entorno. Então, é considerada toda essa zona uma zona de silêncio e é uma zona sensível. Agora, trazendo para a paisagem sonora, o estudo da paisagem sonora, ele começou em 1977 com Schaffer, em seu grupo de estudo, e ele caracterizou a paisagem sonora de uma forma bem abrangente, falando que era qualquer ambiente que sofresse ações de sons, ou podia ser programa de rádio, entre outros fatores que levavam em consideração apenas o ruído. Truax, desse mesmo grupo, em 1978, com a continuidade dos estudos, trouxe a informação de que a paisagem sonora, então, deveria levar em consideração o contexto. Então, era o ambiente sonoro o ambiente sonoro de algum lugar em relação ao contexto que a pessoa estava percebendo esse som. E a ISO 12.913, de 2014, caracteriza, então, a paisagem sonora da forma que é um ambiente percebido e entendido, um ambiente acústico, né, entendido e percebido por uma pessoa, e dependendo do seu contexto vai gerar certas interpretações e sensações, e essas interpretações e reações gerará as reações humanas que causará o resultado, né, da percepção final. E a paisagem sonora, ela pode ser agitada ou sem intercorrência, desagradável e agradável. E dentro desses quadrantes, ela podem ter algumas nomenclaturas, como excitante, calma, monótona ou caótica. Quando a gente fala de um ambiente agitado e agradável, ou agitado e desagradável, ambos podem ter a mesma intensidade sonora. Por exemplo, a gente pode estar num trânsito
Ele é um ambiente totalmente agitado e desagradável, enquanto podemos estar num show com a mesma intensidade sonora do ambiente do trânsito, mas ele é um ambiente agradável, pois é um lugar que eu gostaria de estar. Então, não necessariamente a percepção da paisagem sonora leva em consideração a intensidade do som. Durante todo A partir de 1996, através da reunião das comunidades europeias, o Green Paper, esse documento, trouxe à tona aí as informações sobre os ruídos dentro das cidades, e a partir disso normativas foram criadas. E a ISO 9613, parte 12, ela traz, em 1996, nesse mesmo ano, informações sobre a atenuação do som e como se fazer os cálculos dessa atenuação. Em 2002 surge a Diretiva Europeia, que foi uma normativa para integralizar todas as abordagens dos países europeus para trazer informações de uma só abordagem. Em 2014 surgiu a ISO 12913, que fala especificamente sobre paisagem sonora, e ela caracteriza todas as nomenclaturas para que todos os campos de estudo da paisagem sonora falassem a mesma língua. A ISO 1996 de 2006 traz informações aí sobre cálculos e métodos dos sons durante a trajetória, e traz uma harmonização também das normativas. E a ISO 12.913 de 2018 traz aí os métodos de coleta de dados. Em 2019, a ISO 12.913 traz aí um método de tratamento desses dados, né? E a norma brasileira, NBR 10151 de 2019, atualizada em 2019, que traz informações para estudos aí de ambientes externos, do ruído ambiental. Dentro da NBR, ela traz os tipos de áreas habitadas, áreas de residências rurais, área estritamente residencial urbana ou de hospitais, área mista, predominantemente residencial, área mista com predominância de atividades comerciais ou administrativas, área mista com predominância de atividades culturais e área predominantemente industrial. E ela traz também os valores de referência dos limites de níveis de pressão sonora. No caso desse estudo, o tipo de área habitada que a gente vai estar abordando é a área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas, que tem como característica 50 dB diurno e 45 dB noturno. As características urbanísticas têm muita influência na qualidade do som dentro das cidades. Eu trouxe duas figuras aqui exemplificando. Muitas cidades têm essa característica e o objeto do estudo também, que é exemplificado pela figura A, que é a caracterização aí da cidade da via em forma de U, que são os cânions urbanos que possuem grandes verticalizações, favorecendo aí a grande reverberação dentro do ambiente. E temos também a característica em L, que é um lado da rua possui verticalização e o outro possui poucas elevações ou nenhuma, que é muito comum nas regiões litorâneas. Então, essas duas características aí, dentro das cidades, favorecem ou não a transmissão e o aumento do som, da intensidade sonora. E ela pode ser trabalhada tanto em macroescala ou em microescala. Quando a gente fala de microescala, estamos falando de grandes avenidas, bairros e cidades. Eu trouxe para exemplificar aqui o mapa sonoro de São Paulo, que está caracterizado em macroescala. E em microescala, quando se fala de ruas, praças, quadras e pequenos trajetos. Trouxe o exemplo de um mapeamento de uma praça. Para a metodologia, o fluxograma ele vai trazer as informações. Então, o objeto de estudo foi o Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. Para começar, foi feita a caracterização do objeto. Através da caminhada exploratória, se fez a identificação dos eventos sonoros, então a confecção do mapa temático, com a identificação dos pontos de medição.
Para a coleta dos dados objetivos foram feitas as medições acústicas e a simulação, juntamente com as medições foram feitas a contagem do fluxo veicular. E para a coleta dos dados subjetivos foram feita a aplicação dos questionários. A análise do resultado foi feita os cruzamentos, né, dos dados quantitativos e qualitativos de acordo com a ISO 12913, parte 3. O objeto de estudo, como dito anteriormente, é a cidade de Santa Maria. Nesse mapa dá para ver que ela está localizada no centro do Rio Grande do Sul. E o Hospital de Caridade, o complexo hospitalar, está concentrado ali no centro de Santa Maria. Dá para ver nessa imagem que ele é cercado por duas vias de alto fluxo veicular, então ele sofre muita influência desses sons. Por isso que foi considerado como objeto de estudo. Para caracterizar o ambiente, foi feito o perfil demográfico, né, dos usuários desse local, e através da morfologia urbana foram feitas as análises para inserir os dados dentro do software de geração do mapa, quanto à malha viária, as áreas verdes, densidade construída e o fluxo veicular. Então, para a malha viária, foram feitas as alocações dos pontos de medições, foram feitas a coleta dos dados das áreas verdes dentro dessa área de estudo. A densidade construída foi feito o levantamento de todos os prédios e alturas das verticalizações e também as alocações desses prédios. E a contagem do fluxo veicular, separando aí em leves e pesados para inserir dentro do programa. A confecção dos mapas temáticos levou em consideração, então, a identificação dos eventos sonoros. Do ponto 1 ao 7, os eventos sonoros escutados foi tráfego intenso, sons de máquinas e equipamentos, pessoas transitando e conversando, pouco perceptível os sons naturais, porém havia presença deles. No entanto, o som predominante continuou sendo o som de tráfego, pela aceleração e desaceleração e buzina, e a sensação foi de incômodo, dificuldade em ouvir e conversar. Nos pontos 8, 9 e 10, ainda continuou sendo os mesmos dos pontos do 1 ao 7. No entanto, os eventos sonoros naturais não foram ouvidos nesses 3 pontos. O som predominante foi o som de tráfego e a sensação foi de incômodo, dificuldade em ouvir e conversar. Aqui está o mapa temático com os 10 pontos alocados, os 7 primeiros diretamente em frente ao complexo hospitalar e o 8, 9 e 10 na lateral do complexo hospitalar. Para a coleta dos dados foram usados o sonômetro da BIK, o tripé, o calibrador e o termigrômetro. O sonômetro ele fez a captação do LEC, do LAIQ e o dos níveis estatísticos L10, L50 e L90. Foram todos os parâmetros objetivos medidos para fazer a caracterização do ambiente. O horário de medição foi escolhido o horário de pico através do Departamento do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, né, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do DENIT. O horário de pico da cidade de Santa Maria é das 5h30 às 6h30. Então, foi estabelecido o horário de medição das 5 às 19 horas para abranger todo esse horário de pico considerado pelo DENIT. Para a coleta dos dados, o tempo de medição para a decisão do tempo de medição foi feito primeiro a medição preliminar de 1 minuto, 15 minutos, 30 e 60 minutos. A partir de 15 minutos não houve diferença significativa nos resultados, então optou-se por fazer um tempo de medição aí de 15 minutos em todos os pontos. Em cada ponto foi feita a calibração do sonômetro, o termigrômetro gerou aí os dados de temperatura, de umidade, então, e as medições nos pontos foram de 15 minutos. Aqui estão as imagens representando cada um desses processos. E a contagem veicular também faz parte dos dados quantitativos. Foi feita manualmente através de contadores. A separação em veículos leves e pesados foi feita em contadores diferentes.
e a contagem durante o período de 60 minutos. Então, no período de 1 hora foi feita a contagem ininterruptamente. Aqui está a tabela que gerou, né, com a contagem veicular. Temos o dia 13 e o dia 11 com a quantidade veicular bem alta, com 158, tendo o dia 11 158 motos, veículos leves 1.853, pesados 54 e pesados com 3 eixos 2. Então, havia logo à frente, mais para frente a gente vai ver que esses pontos com grande quantidade veicular na via logo à frente ao complexo hospitalar. A confecção do mapa de ruído, ele foi feito no software SoundPlan Essential 5.1. A imagem base para a geração do mapa foi obtida no Google Earth e o mapa foi confeccionado guiado pelo Knossos. A calibração do modelo foi feita com os dados coletados em campo e os dados de inserção ali dentro do software está aqui na lateral. A ordem de reflexão máxima foi de 10, a temperatura, a umidade e pressão atmosférica foi obtida através do termômetro e inserido, e o mapa de ruído ele foi gerado na grelha uma altura acima do solo de 1,5 e uma distância de grelha de 5. O grid, né, com valor 5. Para os dados qualitativos, foi feita a observação comportamental dos usuários pelo pesquisador e a aplicação dos questionários. Teve questões abertas para pegar realmente a percepção do usuário e as objetivas para facilitar aí o entendimento da percepção dos usuários. O pré-requisito para preenchimento desse questionário era ter no mínimo 18 anos completos e a aplicação do questionário foi feito sempre no mesmo horário de medição para ter resultados coerentes aí com os obtidos na medição objetiva. As questões do questionário abordavam os dados demográficos, como idade, sexo, escolaridade, bairro de moradia, e a análise da percepção e do contexto da paisagem sonora levou em consideração a frequência de visitação, tempo de permanência, motivação, a infraestrutura estética do ambiente, aspecto agradável e desagradável, intensidade percebida dos tipos de sons agradáveis e desagradáveis e a geração de incômodo e tranquilidade. Foi feita, então, a geração de gráficos, a confecção do mapa de ruído, estabeleceu as correlações, né, com os resultados e as comparações com esses valores de referência com a NBR 10151. A normalização, todos os valores obtidos foi feito através de normalização, porque o questionário foi, a maioria dos dados objetivos foi com base em nota de 1 a 5, então foi feita uma normalização desses valores para se ter um valor que variasse de 0 a 1, para facilitar os dados. O desvio padrão foi calculado diretamente no Excel, e o coeficiente de correlação foi usado foi o de Pearson, foi calculado diretamente no Excel também, e ele varia de -1 a 1. E quando se falava em percepção da intensidade sobre o loudness, foi feita a normalização. Como é algo muito subjetivo, o coeficiente de Pearson não se encaixava, então levou em consideração apenas a variação de 0 a 1 pela normalização. Falando um pouco sobre análise e discussão dos resultados. O universo de respondentes foram de 100 pessoas, então a porcentagem vai ser exatamente a quantidade de pessoas que responderam. Dentre os respondentes, 52% era do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Essa é a quantidade que representa a população de Santa Maria. Mas quando se fala de faixa etária, as porcentagens foram um pouco diferentes. No entanto, a faixa etária de 20 a 35 também é maioria na população de Santa Maria. Então, é por isso que ela se torna representativa de acordo com a aplicação do questionário. A frequência das pessoas, 48% delas estão presentes nesse ambiente de 2 vezes a 5 vezes na semana.
e apenas 52% de uma vez no mês a uma vez na semana. E a motivação, em sua grande maioria, é de 42%, no caso da saúde. Por se tratar de uma região hospitalar, isso faz muito sentido. E comércios e serviços, também por ser uma região que proporciona, tem no seu entorno muito comércios e serviços oferecidos ali, também faz muito sentido que 30% vá nesse ambiente em busca desses serviços. E 28% atividades físicas e lazer, porque logo em frente ao complexo hospitalar tem uma praça, e ali muitos pais levam seus filhos para o playground e também para fazer atividade física. Agora, para a percepção da paisagem sonora, a gente precisa entender a satisfação do usuário e entender o contexto total do ambiente. Quando se fala, então, da infraestrutura, 48% das pessoas estão satisfeitas ou muito satisfeitas com a infraestrutura do local. No entanto, 42 pessoas se mantêm neutra. A porcentagem de satisfação é bem baixa, apenas 10 pessoas que consideraram o ambiente insatisfeito ou muito insatisfeito em questão de infraestrutura. A sua normalização é de 0,63, então a infraestrutura está perto de 1, isso caracteriza que ela possui uma infraestrutura boa, com um desvio padrão de 0,22. É um desvio padrão baixo. Quando fala em estética, a insatisfação aumenta, chegando a 26%, enquanto a neutralidade diminui, e a satisfação em muito satisfeito também dá uma pequena diminuída, e isso causa uma diferença aí na normalização, diminuindo para 0,56. Então tem um desvio padrão aí de 0,26 também nas respostas, já é um desvio padrão médio. No entanto, a estética do local deixa um pouco a desejar. Quando se fala na percepção dos tipos de sons dentro do ambiente, temos o tráfego, máquinas e equipamentos, sons humanos e os sons naturais. Os sons do tráfego está praticamente 0,92, com desvio padrão muito baixo. Isso mostra que o tráfego está presente durante todo o tempo dentro daquele ambiente. Máquinas e equipamentos têm a normalização de 0,64, com desvio padrão aí de 0,34. É um desvio padrão médio. E os sons humanos e os sons naturais possuem uma normalização bem baixa, ou seja, quase não são presentes dentro do ambiente, com desvio padrão relativamente de médio a baixo. Quando perguntado sobre os sons mais desagradáveis e mais agradáveis, o tráfego ganha em disparado em referência aos outros tipos de som, batendo aí a casa dos 72%. E o som agradável é praticamente o inverso, que é o som natural, batendo a casa dos 71%. Há pessoas que consideraram nenhum som desse ambiente agradável, e também teve pessoas que consideraram que nenhum deles fossem desagradáveis. Quando faz essa relação de percepção sonora como tranquilidade em relação ao sexo, não se tem muita diferença. Apenas a média do incômodo do sexo feminino é um pouco maior, que é 3,28, e do sexo feminino 3,24, ou do sexo masculino 3,24. A normalização, a média da tranquilidade do feminino é um pouco maior do que no sexo masculino, 0,6 e 0,53, respectivamente. E do incômodo, o sexo feminino sente menos incômodo do que o sexo masculino, tendo aí a normalização de 0,43 a 0,54. E o desvio padrão da tranquilidade e do incômodo estão na casa do desvio padrão médio. De modo geral, o ambiente é um ambiente um pouco incômodo, porque a média foi 3,26. O N de tranquilidade ele é baixo, é 0,49. E o N de incômodo é maior, é 0,56. Também com desvio padrão médio, durante das respostas.
Para facilitar o entendimento do contexto, né, como é a percepção, foi feito então as nuvens de palavras que foram através das respostas abertas. Cada palavra que for se repetindo, ela vai aumentando de tamanho. Então, para os sons desagradáveis, a imagem do lado esquerdo traz o tráfego e as máquinas como os causadores de maior incômodo, né? Que é, que é considerado os sons mais desagradáveis. E quando fala de sons agradáveis, a maioria deles é de referência aos sons naturais. Percebe-se que várias palavras se repetem e muitas delas em ligação aos sons naturais. Quando se faz a correlação de Pearson em relação ao incômodo e tranquilidade, o loudness ele favorece o incômodo. Ele é uma correlação positiva de 0,29. Então o loudness positivo ele favorece o que se está fazendo correlação. Ele possui um 0,29 em relação ao incômodo. Então, quanto maior a percepção da intensidade sonora, maior é o incômodo percebido nesse ambiente. A escolaridade não tem muita referência com o incômodo, é 0,11, muito próximo de zero. Quando se fala dos sons naturais e os sons humanos, percebe-se que esses sons ele possuem uma correlação negativa. Então, eles desfavorecem o incômodo. Se esses sons estão presentes, eles são aqueles que diminuem a percepção do incômodo dentro do ambiente. E os sons de máquinas e equipamentos e sons de tráfego possuem uma correlação positiva de 0,35 e 0,24, respectivamente. E isso faz com que a percepção do incômodo aumente, né, devido a esses sons presentes. Quando se fala em tranquilidade, percebe-se que o loudness ele diminui a tranquilidade, pois possui uma correlação negativa. A escolaridade tem uma alta correlação. Eu achei interessante, né, esse resultado, pois quanto mais escolaridade a pessoa tem, mais exigente ela é com o ambiente para torná-lo tranquilo. Os sons naturais, eles possuíram aí uma correlação positiva, porém não foram valores expressivos, e as máquinas, equipamentos e sons de tráfego tiveram uma correlação negativa, de 0,24 e menos 0,28, que esses sons aí diminuem a tranquilidade, trazendo uma percepção negativa aí do ambiente. A análise objetiva com os dados coletados em campo mostra que grande parte dos pontos medidos, né, estão acima de 70 dB. Os 6 primeiros, do 1 ao 6, estão acima dos 70 dB. Nesse estágio, pode gerar um estresse degenerativo e abalos à saúde. Através dessa envoltória, é possível perceber aí que são os pontos que possuem maiores intensidades sonoras e que são aqueles diretamente em frente ao complexo hospitalar, enquanto os sons dos pontos 8, 9 e 10 são da lateral, eles ainda estão acima do permitido, né, pela norma, no entanto, possuem intensidade bem menor enquanto aos 6 primeiros. Aqui estão as envoltórias de cada ponto, as envoltórias da paisagem sonora de cada ponto medido. Há pequenas diferenças nas frequências mais baixas, mas em consideração aos níveis de pressão sonora a partir de 500 a 4.000 Hz, estão todos acima de 50 dB, que são a parte mais sensível aí do ouvido humano. Então, a gente consegue perceber nessas envoltórias que todos estão além daquilo permitido e que também estão variando muito pouco em relação a uma outra, nos diferentes pontos medidos. Nos pontos 8, 9 e 10, que possuem as intensidades, os níveis de pressão sonora um pouco menor, percebe-se que há regiões em espectros, né, que possuem aí o dB menor do que 50. No entanto, na parte mais expressiva, que são das frequências mais altas, ele ainda está acima de 50 dB, nos 3 pontos medidos.
mas dá para perceber que todos eles estão abaixo dos 70 dB. Isso se deve à quantidade do fluxo veicular, e através da análise do fluxo veicular em cada um dos pontos, percebe-se que o 8, 9 e 10 são aqueles que possuem uma frequência de veículo menor do que os outros pontos. Então, a média total do ponto 1 ao 7 é 1.669,6, enquanto a média dos pontos 8, 9 e 10 é 994. Isso caracteriza e que torna coerente esses gráficos, mostrando aí a diferença espectral em questões e também os níveis de pressão sonora da envoltória da paisagem sonora. O LAEQ foi medido em todos os pontos, e aqui está gerando o gráfico, tendo como mínimo 66,7 no ponto 9, e os níveis estatísticos, o L10 ele se manteve na casa dos 70, tendo como o menor 70,6, e o L90, que é o ruído residual dentro do ambiente, que está presente durante toda a medição, ou praticamente 90% do tempo, teve como ruído menor o 56,6. Isso mostra que o ruído presente durante todo o tempo dentro desse ambiente está acima do permitido pela normativa. Então, a diferença entre o L10 e o L90 temos aí até na casa dos 14,5, que é uma diferença muito grande entre os sons percebidos, e todos eles estão medidos em LAEQ, ponderados na curva de audibilidade A. Aqui está o mapa de ruído gerado pelo software. Dá para perceber que nessa área, no lado direito, é a área que deveria ser uma área de silêncio, que está circundada ali pelo raio de 50 metros em todo o seu entorno. No entanto, pelo mapa, percebe-se que toda essa área é que sofre mais influência dos sons, variando ali de 65 a 70 dB, e 75 dB na parte frontal do complexo hospitalar, e chegando ali na parte lateral do complexo hospitalar de 60 a 55 dB. Então, mostra que toda essa área, que deveria ser uma área de silêncio, não está dentro desse parâmetro. Os apontamentos a serem feitos aqui é que a configuração urbana ela não obedece às normativas vigentes, tanto do plano diretor quanto das leis da cidade de Santa Maria, do Código de Posturas. Possui um fluxo veicular contínuo ali nessa área, então isso gera grande quantidade de ruído. O índice de tranquilidade, como vimos na análise dos dados subjetivos, ele é elevado, no entanto, isso se torna preocupante, porque mesmo que a percepção dos usuários não seja ruim, em questão à tranquilidade e à percepção do som, esses sons continuam causando os efeitos negativos na saúde. Não possui áreas verdes com densidades significantes ali para causar atenuação do som. Então, o máximo que poderia fazer essas áreas verdes é causar o espalhamento, no entanto, não tem influência significativa. Essa região toda possui um elevado nível de pressão sonora e tem tendência a uma paisagem sonora caótica. No entanto, algumas respostas divergem, porque dentro do contexto a percepção é outra. Para a fonte sonora, orienta-se que haja uma redução da velocidade média permitida nessa região, que se faça o uso de pavimentos com materiais acústicos absorventes, realocação do semáforo. Há um semáforo logo em frente ao complexo hospitalar, que causa aí aceleração e desaceleração dos veículos, aumentando a intensidade sonora. Então, a realocação do semáforo favorecerá, né, o ambiente sonoro da região. O aumento da fiscalização quanto à emissão do ruído, a melhora e o incentivo do uso do transporte público e os fechamentos dos cruzamentos, aí, diminuindo um pouco
da quantidade de veículos ali nessa região. Dentro do ambiente, o incentivo financeiro para construções que usem materiais absorventes em suas fachadas, inserir áreas verdes significativas para causar uma atenuação e percepção melhor da paisagem sonora, e evitar construções com grandes quantidades de pavimentos, evitando assim a reverberação que pode causar aí o aumento da intensidade sonora dentro do ambiente. Como considerações finais, se entende que essa área ela é muito importante para toda a região central, pois atende todas as cidades vizinhas de Santa Maria. O entorno ele não atende às recomendações da NBR 10151, pois ele está acima dos 50 dB permitido e também não obedece à legislação municipal, que é a área de silêncio, que é dos 50 metros, que deveria ser a área de silêncio no entorno da região, não é respeitada. O fluxo veicular é o grande responsável pelos altos índices de nível de pressão sonora, tanto considerado pelos usuários quanto como sons mais desagradáveis e considerado também pelas medições como os sons mais presentes dentro do ambiente, e os sons naturais eles se destacam, no entanto, né, de forma positiva, no entanto, eles não são presentes de forma significativa para causar uma percepção melhor da paisagem sonora. Para trabalhos futuros, eu propus avaliar a qualidade da paisagem sonora interna dos ambientes do complexo hospitalar, analisar outras zonas urbanas dentro do contexto da paisagem sonora em microescala, realizar as simulações computacionais com mudanças estruturais e morfológicas para aplicar as leis vigentes, tanto do plano diretor quanto do Código de Posturas de Santa Maria, e realizar o mapeamento sonoro da cidade de Santa Maria. Essas foram as referências usadas para a confecção desse estudo. Eu agradeço a presença de todos vocês e muito obrigado.